Quando você está abordando um cliente, existem basicamente duas formas, né? Dois momentos. O primeiro momento é quando você está fazendo uma prospecção ativa, né? Então você está prospectando aquele cliente, indo atrás daquele cliente no gelado. Então ele não está esperando uma ligação sua, ele não está... ele não tem expectativa do Daniel ligar para esse cliente. Então você tem que ter um roteiro de abordagem comercial muito bem desenhado para você, nos 30 primeiros segundos, tirar ele do estado de ocupado e levar ele para o estado de curioso. Ele tem que ter curiosidade do tipo assim, me conta mais, né? Então, quando você fala de personalizar a abordagem, no caso da prospecção ativa, você tem que ter uma clareza muito grande do teu perfil de cliente ideal e também daquele cliente, ou aquele potencial cliente que você está entrando em contato. Então, o perfil de cliente ideal, pode ser algo mais genérico, eu quero distribuidores de, sei lá, material elétrico, hidráulico, cabeamento estruturado, que esteja no estado de São Paulo. Beleza, então, por essa definição, a gente tem vários tipos de clientes que a gente poderia, no caso dos supervendedores, entrar em contato. Só que vamos supor que eu estou entrando em contato com um distribuidor de material elétrico. Então, se eu tenho contexto, se eu tenho experiência nesse mercado, eu adapto a minha abordagem para um gestor de vendas de uma empresa de distribuição de material elétrico. Então, quanto mais eu conseguir personalizar a abordagem, aquilo que eu vou falar nos 30 primeiros segundos, mais a pessoa para poder me ouvir. Então, no contexto de outbound, de prospecção ativa, está muito relacionado a como eu consigo pesquisar sobre você no LinkedIn, no Google, para eu conseguir encaixar uma abordagem que parece que foi criada para mim. Parece porque foi. Né? Você pegou uma abordagem para dentro do teu perfil de cliente ideal e você transpôs ela para dentro desse exemplo que a gente está dando, que seria um distribuidor de material elétrico. Tá? É mais difícil. Porque quando você está fazendo a prospecção ativa, o outbound, né, o cold call, por exemplo, você tem que ter uma casca mais grossa, você tem que lidar muito melhor com rejeição, porque realmente é mais difícil o cliente te atender. Tá? Então, personalizar a abordagem dentro do outbound, isso é bem importante. O outro contexto seria, por exemplo, de um lead que pediu o seu contato. Então, ele entrou no site, ele viu nas redes sociais, ele levantou a mão, ele preencheu um formulário, ele está esperando um contato. Então, o primeiro ponto é a velocidade com que você entra em contato com essa pessoa. Né? Descontando o final de semana, considerando, sei lá, horário comercial, por exemplo, o ideal, segundo algumas pesquisas realizadas tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, no caso, o Panorama de Marketing e Vendas RD Station trouxe esse dado no ano passado, é você entrar em contato com aquele cliente em até 4 horas. Se eu ligo para aquele cliente que levantou a mão em até 4 horas, eu tenho uma taxa maior de conexão de até 80%. Ou seja, não quer dizer que você vai comprar, mas quer dizer que você vai lembrar que você levantou a mão e pediu um contato dos supervendedores, por exemplo. Mas e se vem no sábado à tarde? Eu já disse, desconto o final de semana. Você vai ligar para ele na segunda-feira de manhã. Agora, o cara levantou a mão na terça-feira, 9 horas da manhã. Se você ligar até a 1 da tarde, você tem 80% de chance de se conectar com ele e avançar com ele dentro do seu processo de vendas. Então, você tem que ter o quê? Um roteiro de abordagem, tá? Mas aí você não vai ter tanto controle do perfil de cliente ideal. Porque quem levanta a mão, né, é alguém que está na internet. Não é o distribuidor de material elétrico. Pode ser, mas talvez não seja. Então você tem que entrar em contato com essa pessoa pelo telefone, ou pelo WhatsApp, ou pelos 2 canais, e conseguir rapidamente, em cima de uma pesquisa, adequar aquela abordagem para a realidade que você está. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou ligando para alguém que veio pelo site, e eu percebi que ele tem um cargo de gestão, eu já tenho que entender quais são o preset de desafios que ele tem, né, em cima daquele mercado que ele atua. E, de novo, se eu tenho experiência de atender aquele mercado, eu consigo adequar a abordagem para falar assim, olha, eu já atendi a empresa X e Y desse mercado. Eles tinham o desafio 1, 2, 3, e talvez seja por isso que você esteja entrando em contato. Faz sentido? Aí a pessoa avança. De novo, sai do ocupado e vai pro estado de curioso. Fala, peraí, a pessoa pediu contato, ela me ligou rápido. E ela traz essa abordagem, gera confiança, credibilidade, a pessoa fica na linha e você encaixa o próximo passo
do seu processo de vendas. Então, realmente, né, personalizar a abordagem transforma o seu processo, o início do seu processo de vendas, um processo mais eficiente, né? E conforme você vai adequando essa comunicação, conforme você vai adaptando essa abordagem, você vai tendo uma taxa maior de conexão e você vai ficando cada vez mais à vontade. E a última dica que eu dou para você que está nos ouvindo, nos assistindo, é não tente vender para a pessoa no primeiro contato. Seja uma prospecção ativa, seja uma prospecção passiva, você tem que ter clareza do seu processo de venda. Se você não sabe o que é processo de venda, se você não tem o seu processo de vendas construído, nós podemos ajudar. A gente tem o treinamento, o Programa de Aceleração de Supervendedores, onde na primeira semana do programa a gente te ajuda a construir um processo de vendas, né, Dan? Para que você possa entender qual é o próximo passo. O próximo passo não é vender, né? A não ser que seja na primeira ligação, a única coisa que você precisa é de um pouquinho mais de tempo do cliente na linha. Exatamente. Eu diria para a Roberta ir por esse caminho, cara. E misturar os canais também, né? É não ficar só no telefone, não ficar só no e-mail, não ficar só no WhatsApp, não ficar só no LinkedIn, social media, né? A conta do LinkedIn. Eu acho que é você equilibrar as suas abordagens para você conseguir... Equilibrar, na verdade, os canais de abordagem para você conseguir a conexão. Lembrando que a conexão depende do canal que o teu cliente prefere. Não é só, eu prefiro o WhatsApp, mas o Daniel prefere o telefone, né? Então eu vou estar jogando um jogo limitado. Agora, se eu faço o WhatsApp e faço o telefone, eu conecto mais com o Dani. Se o teu melhor vendedor pedisse demissão hoje, o que aconteceria com o seu faturamento? Ele despencaria ou você ia dar conta de bater a meta com o resto do time? Para resolver isso, você precisa de um bom processo comercial, personalizado, que faça sentido com o produto ou serviço que vocês vendem e que seja bem detalhado para todo mundo vender igual. Dessa forma, teu time vai saber exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer, com todas as tarefas bem definidas para não gerar dúvidas. Você sente que precisa disso? Porque essa é a proposta do nosso workshop de processo comercial. Um dia inteiro em que estaremos no ambiente intimista, com poucas pessoas, botando a mão na massa para construir o processo comercial da sua empresa do jeito certo. Um workshop prático, de valor imensurável, mas que vai custar muito menos do que R$60. Ou seja, menos que um livro de vendas. Então clique no botão e garanta o seu ingresso agora, antes que acabe. Tamo junto?